podcast hoje. Sejam todos abençoados através deste canal de testemunhas. Minha primeira convidada, Joyce Messias. Ela que é cristã, casada, mora em Sydney, Austrália. Minha irmã em Cristo Jesus e minha melhor amiga, graças ao Senhor. Ela foi minha primeira discipuladora das Escrituras Sagradas. Seja bem-vinda, irmã Joyce, e muito obrigada por você ter viajado para nos abençoar com seu testemunho. Amém, eu que agradeço. É uma honra estar aqui com vocês. Obrigada. Bom, o Senhor, Ele nos instrui a darmos os nossos testemunhos, né? Então, eu quero aproveitar aqui, né? E em Atos 1:8, o Senhor diz assim: porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samária e até nos lugares mais distantes da terra. Aleluias. Bom, antes de começarmos, irmã Joyce, nós não podemos deixar passar em branco, né? Mulheres de Deus merecem flores. Né? Obrigada. Linda. Aí temos a nossa camiseta também personalizada, Mulheres de Deus, podcast. Presentinho especial, né? Não pode passar em branco. Afinal, hoje é inauguração. Tem que ter um presentinho, né? Nós, mulheres de Deus, merecemos. E aproveitando também, já vou, assim, puxar uma sardinha para mim, tá? Eu também, faço personalizados, tá? De bíblias, de agenda, viu? E eu fiz especialmente para a juíza Débora. Joyce Messias. Irmã, receba seu calendário, sua agenda para o próximo ano. Que linda, obrigada. De nada. Amei. Eu vou pôr aqui, tá bom? Depois você pega. Não esqueça, hein? Tá. Bom, mas minha querida irmã Joyce, você veio de tão longe, né? Lá do outro lado de Sydney, gastou um tempão para vir aqui. E assim, eu me sinto muito grata por você nunca ter desistido de mim. E de um dia tão importante, tão especial da minha vida que é hoje, você ter feito esse esforço para sair de lá e vir até aqui como sempre, né, irmã? Porque as suas viagens, essa não é a primeira vez, né? Você já teve outras vezes aqui. Sim. Mas me fala, conta um pouquinho de você pro pessoal aí ver, pro pessoal saber mais, te conhecer mais. Eu sou de São Paulo, zona norte de São Paulo. Não era cristã no Brasil. Vim para a Austrália em 2009. A convite de um ex-namorado, que hoje é meu marido. E desde então tenho andado com o Senhor. Tenho caminhado com Ele, tenho conhecido muitas mulheres, tenho discipulado algumas delas e tem sido uma jornada muito interessante. Amém. E aqui você se batizou aqui na Austrália, né? Eu me batizei na Austrália em 2009, em outubro de 2009. Uhum. Eu cheguei em junho, casei dia 25 de setembro e dia 9 de outubro me batizei. E desde então tem sido
maravilhoso andar com o Senhor. Tem sido muito... como eu posso dizer? Eu tenho recebido dele tudo que eu preciso. Amém, amém. E o que mudou, assim, na sua vida de antes para depois que você conheceu, você se converteu ao Senhor Jesus? Tudo. Tudo. Tudo mudou, tudo. Desde o jeito de me vestir, os meus hábitos. Eu bebia muito, eu ia para muita festa, tinha muita droga. Eu usava muita coisa, assim, que não devia. Mas tudo, assim, meu caráter mudou, minha personalidade tem sido aperfeiçoada. Muitas vezes passando pelo fogo, mas é assim que a gente muda, né? É verdade. Eu amadureci bastante. Tudo mudou, de verdade, assim. Eu olho para trás e as pessoas que me conheceram lá no Brasil, elas conseguem ver a diferença, até o meu jeito de falar, porque eu era muito brava, eu brigava muito. Eu era muito mais impulsiva, não que eu tenha deixado de ser, mas eu era muito mais impulsiva. Eu falava, depois eu pensava. Então, hoje em dia, eu tenho mais cuidado. Hoje em dia, eu me preocupo com as pessoas, coisa que eu não fazia antes. Então, tudo mudou. Entendi. Eu também era desse mundo, assim, terrível também. Eu também tinha mesmas características do mundo que a gente pensa que somos felizes, né? Mas, infelizmente, é tudo ilusão. Sim. Né? E me diz, eu esqueci de falar, você é discipuladora, né, da Palavra do Senhor. Ela já foi minha discipuladora, minha primeira discipuladora, e com cajado de Moisés. A gente brincava, ela tinha o cajado de Moisés e eu de Arão. E fala um pouquinho, assim, ai, meu Deus, deu branco, do gente. discipulado. É normal acontecer isso, viu, gente? Às vezes dá um branquinho, assim, na mente. Então, eu assim, na verdade, é só o que a palavra diz, né? Jesus, ele manda os discípulos fazerem discípulos. Então, eu sou uma discípula ainda, vou continuar sendo, porque a gente continua aprendendo, né? Até o último dia de vida a gente vai estar aprendendo do Senhor. Então, tudo que eu já aprendi até agora, nesses 15 anos de caminhada com o Senhor, eu tento passar para frente. Eu tento ensinar da melhor maneira possível para quem está disposto a receber, para quem está disposto a ouvir. E sim, às vezes eu sou um pouco dura, um pouco severa, porque as coisas de Deus não dá para brincar, né? É verdade. As coisas de Deus são coisas sérias e a eternidade não dá pra gente levar de qualquer jeito. Então, muitas vezes eu ouço muito das mulheres. Tem uma da Bahia que chegou ano passado e a gente conversa às vezes e ela fala: já vem ela com o cajado. Tá vendo? Então não é só você. Te apelidei como Moisés. Não. Eu esqueci o nome lá. Não, assim, eu procuro não machucar, né? Eu não quero magoar ninguém, nem ofender, mas a gente precisa realmente levar as coisas de Deus a sério. É verdade. Quando nós nos conhecemos, eu não entendia, não sabia, não tinha noção, né, dos seus estudos. Inclusive, muitas vezes eu ficava brava com você, porque eu pensava que era muito rígido. Mas hoje, porque assim, faz pouco tempo, na verdade, que eu conheci a Deus verdadeiramente. Eu vim conhecer o Senhor Deus há 1 ano e meio, mais ou menos, na minha vida. Você já se batizou há 3? Não, já vai fazer 5 anos. Já vai fazer 5. É honra e glória do Senhor Jesus. E nesse tempo, né, eu não tinha noção. Eu pensava que era coisa louca, coisa muito louca. Tanto é que Deus fala, né, que as pessoas do mundo acham que quando falamos sobre a palavra de Deus, que somos loucos. E nessa época eu pensava assim, ela é muito rígida, ela deve ter, né? A gente, em vez de quando dava umas afiadas e eu ficava muito brava. Eu né? sei. Graças ao Senhor, você... Porque assim, quando você me conheceu, eu era totalmente ovelha negra ainda. Eu não tinha uma manchinha branca.
né? Então, eu lembro que muitas vezes eu ficava chateada com você, brava com você. Mas depois de 1 ano e meio, hoje, que eu conheço o Senhor verdadeiramente, que o Senhor me deu discernimento espiritual, eu entendo quão é valoroso o seu estudo. Quão é importante ter servas do Senhor como você para nos instruir, né? E por exemplo, você teve muitos momentos difíceis comigo que você poderia nunca mais me perdoar ou falar comigo. Mas aí eu estaria indo contra a palavra. Né? E assim, eu sou muito grata mesmo, por você ter continuado no meu caminho até hoje. Eu agradeço de coração por você vir aqui. Amém. Viu? E me fala, como que é caminhar com o Senhor? É um processo diário e contínuo. É algo que a gente precisa estar sempre em alerta, né? E buscando na palavra sabedoria para o dia, porque em Efésios diz que a palavra lava a gente, né? A palavra nos lava. Então, a gente toma banho todos os dias, né? Às vezes até 2 vezes por dia. Então, a gente precisa da palavra para lavar nossa mente. Em Romanos 12, Paulo diz que pra gente não copiar o que o mundo faz, mas que a gente seja renovado na nossa mente todos os dias, né? Então, a nossa mente precisa ser renovada. E a única maneira de a nossa mente ser renovada contra as coisas do mundo é com a palavra de Deus. Amém. Então, o caminhar com Deus precisa ser diário. O nosso tempo de devoção com Ele, de oração, de louvor a Ele, precisa ser diário. Porque se a gente deixa de fazer um dia, a gente vai se afastar. É verdade. E aí, se a gente se afasta, Ele permanece. Mas se a gente se afasta, a nossa comunhão é quebrada. E isso não pode acontecer na vida cristã. É verdade. É verdade. E você é discipuladora, né? Ainda, né? Você ainda discipula. Você tem muitas alunas nesse momento? Então, eu não faço propaganda. O que, desde o começo, assim, o que aconteceu? Eu não comecei a discipular ninguém porque eu falei, eu quero te discipular e você precisa ser discipulada. Eu jamais fiz isso. E você é uma testemunha disso. Mas, normalmente, o que acontece eu começo a conversar com algumas mulheres, né? Uma mulher chega e começa a me contar os problemas e tal, e pede conselho. Então, aconselhamento é uma das coisas que eu faço baseada na Bíblia. E aí, a própria pessoa me pede, me ensina... Eu não consigo ler, não consigo entender a Bíblia direito. Você pode me ajudar? E aí, eu começo a discipular. E aí, começa um processo de aprendizado no que a palavra diz. O que a gente precisa fazer? Como a gente precisa andar? O que é a nova vida? Então, esse tipo de coisa. São coisas simples, mas que nem todo mundo consegue ver só de ler a Bíblia. E aí, eu vou fazendo isso para tentar instruir mesmo. É verdade. Posso contar um pouquinho do que você fez na minha vida? Sim. Eu sei que o testemunho é seu, mas eu vou dar o meu também, tá bom? Você faz parte do meu testemunho. Quando nós nos conhecemos, eu estava num momento muito difícil, né? Lembra que eu não levantava da cama, eu andava toda torta ainda nessa época, porque eu sofria de uma doença muito séria, né? De dor generalizada no corpo todo. E fibromialgia, né? Fibromialgia, Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, Ele me curou da fibromialgia. Hoje eu ando normal, não sinto dor todos os dias. Amém. Eu me recordo que 9 meses depois que eu me batizei, entreguei minha vida ao Senhor, eu pensava que tudo iria mudar. Eu pensava assim, minha vida vai mudar, meu relacionamento na minha família, no meu trabalho, eu tenho certeza que vai mudar. Só que daí eu não entendia que servir ao Senhor às vezes é bem dolorido, né? Às vezes não, muitas vezes é bem doloroso, bem dolorido. E quando nós nos conhecemos, a gente não tinha muita intimidade, né? A gente se conheceu no seu grupo,
no Brasileiros Cristãos, né? Cristãos Brasileiros na Austrália. Cristãos Brasileiros na Austrália, desculpa. Não, imagina. Eu sempre troco as palavras, você sabe. Não, tranquilo. E a gente não tinha muita intimidade. E eu tava passando um momento muito difícil nessa época. E eu me lembro um dia, antes da gente começar a estudar, né? Uhum. Foi antes da gente começar a Foi. estudar. Eu tava muito triste, muito abalada, porque eu não entendia nada. Eu tava pensando, será que realmente existe Deus? Porque eu entreguei minha vida a Ele, mas parece que as coisas pioraram. E aí o tempo foi passando. Quando foi um dia, o tempo tava muito feio. Parecia que ia chover naquele dia. Eu tava numa tristeza muito grande. Eu tava no quintal, junto com meus bichinhos, que na época eu tinha coelhos. E aí, na hora da agonia, assim, porque a gente escuta muitas vozes, né? E nessa época eu não conseguia ouvir a voz de Deus. Eu não sabia, não entendi, não... As outras vozes acabavam calando a voz de Deus. É verdade. E aí eu falei assim, vou entrar dentro do escritório, que nessa época o escritório era só do Derren, do meu marido. E eu me lembro que eu ia colocar um ponto final ali, porque eu estava muito angustiada. E eu não tinha para quem pedir ajuda. Mas eu tinha questionado, será que Deus existe? E eu me lembro que eu tinha como que fala? Estilete, né? Estilete, bem afiadinho, sabe? Porque ele é do Bunnings. E aí eu me lembro que eu tava lá pensando, eu já tava pronto assim na parte de cima, entende? Eu tava pensando em abrir assim, cortar, abrir tudo. Porque eu tava muito triste, muito magoada e tava angustiada. E naquele momento, quando eu fui colocar, eu me lembro que ainda cheguei a parar, assim. Eu escutei no meu telefone, blim, 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 blim. Era no WhatsApp, era você, lembra? Uhum. Que eu tava te mandando mensagem o dia todo e você não respondia. Eu tava preocupada, eu tava orando por você e tava pensando em você naquele dia muito, assim. E é muito estranho, porque eu até falei com uma amiga ontem que hoje em dia, quando eu penso muito em alguém, eu oro. Porque eu não sei o que tá acontecendo na vida da pessoa, né? É verdade. E quando você me perguntou se tava tudo bem, aí eu comecei a chorar, lembra? Aí você me ligou e aí a gente conversou, expliquei tudo que eu tava pensando em fazer. Então, depois daí, a gente passou a ter uma amizade mais próxima, né? E aí, naquele dia eu questionei a Deus, né? Se realmente Deus existia, porque estava acontecendo muita coisa ruim comigo. E eu não entendi o porquê. E aí apareceu você, Deus enviou você. Porque se Deus não tivesse enviado você, não iria enviar outra pessoa, porque você foi a única pessoa, a única irmã crente que eu conheci brasileira aqui em Sydney. Né? Naquele tempo. Eu não tinha muitas conhecidas, não tinha muitas amizades cristãs naquela época, né? Então, você foi minha primeira irmã, amiga e discipuladora. E é isso. Então, assim, você me ajudou muito. Então, assim, Deus usa as pessoas certas. Sim. Né? Para poder salvar, às vezes, as nossas vidas. Porque a gente só tem que estar disponível, né? É verdade. Se eu tivesse feito o que eu estava pensando em fazer, provavelmente eu não teria escapado. Porque ninguém ia me ver lá. Sim. Porque estava tudo fechado. Ninguém sabia que eu estava lá. Né? E Deus mandou você. Então, Ele provou que Ele existe. Né? Amém. Então, eu me lembro também quando você me discipulava. Muitas vezes, quando você queria me explicar alguma coisa que era para mim entender, para a palavra entrar na minha mente,
Só que eu não aceitava. Muitas vezes eu me rebeldava com você. Na verdade, eu era uma ovelhinha negra, né? Eu não tinha uma pinguinha branca. Hoje ainda tem umas partes ainda pretinhas. Mas eu tô tentando limpar. Não tá fácil, viu? Eu me lembro quando você me discipulava e muitas vezes eu ficava muito magoada, né? Porque eu achava dura as palavras. Mas hoje, depois de 1 ano e meio, só depois de 1 ano e meio agora que eu vim conhecer o Senhor verdadeiramente, hoje eu entendo o que você tentava me explicar e eu não queria, né? E eu sou muito grata por mais que muitas vezes eu fui rebelde com você, eu briguei com você muitas vezes e te deixei muito triste. Mesmo assim, você nunca me abandonou. Mesmo assim, você nunca virou as costas para mim. E eu não tenho palavras para te agradecer. Só Deus mesmo Agradece pode a te Jesus, abençoar. que é por causa dele. Só o Senhor Jesus mesmo para te abençoar. Mas vamos lá, irmã. Vamos falar um pouquinho do seu ministério? Na verdade, eu já te conheço assim como Débora. Lembra da Débora? Um dia, depois que eu comecei a conhecer o Senhor Jesus, eu lendo as escrituras, o Senhor começou a falar comigo. O Espírito Santo começou a falar comigo. E eu tava lendo Débora, eu tava lendo... Juízes, desculpa. Não. Tava lendo Juízes. E muitas passagens lá me faziam lembrar de você. Aí o Senhor tocou no meu coração e falou assim, pois é, hoje eu mudo o nome dela. O nome dela não é Joyce mais, o nome dela é Débora. E depois desse dia eu me assustei. Tanto é que eu liguei, eu mandei mensagem para você falando que você era a Débora, que você era a Débora da Bíblia. Eu lembro que você ligou. De Juízes. Então, assim, me fala um pouquinho do seu ministério. Então, eu considero, assim, mais chamado, né? Eu acredito que é um chamado que é o chamado que eu respondi. Deus, ele chama todos os cristãos. Ele não exclui ninguém. Todo mundo tem um chamado. Algumas pessoas estão muito confortáveis para querer saber qual é o chamado. Outras pessoas estão confusas, mas todo mundo tem um chamado definido. A gente só precisa buscar. E eu, na verdade, eu acho que eu pedi o meu chamado. Foi muito curioso, assim. Porque um pouquinho depois que eu me converti, eu perdi uma amiga no Brasil. E essa perda foi uma coisa que mexeu muito comigo, porque não foi uma perda natural, né? Foi ela já estava sofrendo, ela tinha depressão, ela tinha transtorno bipolar, ela tinha vários problemas mentais. E hoje eu sei que muitos espirituais também, porque ela ouvia vozes, enfim. E ela acabou partindo antes do tempo. Ai, nossa. Por conta própria. Ai. E isso, como mexeu muito comigo, eu fiz uma oração no dia que eu soube o que aconteceu com ela. E eu falei, Deus, eu não sei quantas pessoas estão com depressão, que eu conheço ou que eu não conheço. Eu não sei quantas pessoas estão tentando fazer algo contra si mesmas, mas se existe alguma mulher que eu puder ajudar, traz pra minha vida para que eu possa te apresentar a elas. Porque elas, né, uma pessoa que tá tentando fazer isso, elas realmente não conhecem Jesus Cristo. Porque o dia que essas pessoas conhecerem a Jesus, elas vão amar a vida. É verdade. E aí, a partir daí, eu acho que uns 2 meses depois, eu conheci uma moça, uma japonesa, que não falava português. E numa festa onde só tinha brasileiro, ela não falava português e ninguém conversava em inglês com ela. E aí eu vi que ela estava de canto e fui falar com essa moça. Comecei a conversar com ela, assim, puxar assunto e tal. E eu não sei se você conhece a cultura japonesa, mas eles são extremamente fechados. Eles não se abrem para as pessoas, eles são muito tímidos, eles são muito reservados. Essa moça, conforme eu comecei a conversar com ela, ela começou a abrir tudo da vida dela para mim.
E uma das coisas que ela me abriu é que ela tinha o desejo de fazer isso com a própria vida. Meu E Deus. aí eu comecei a falar sobre Jesus, né, com ela. E por ela veio do Japão pra cá fazia pouco tempo, então ela nunca tinha ouvido falar de Jesus. Porque no Japão é muito restrito isso. E desde então a gente ficou amiga e ela parou de ter esses pensamentos. Eu dei uma Bíblia de presente pra ela, uns dias depois. Eu nem conhecia ela direito, mas enfim, me conectei. E desde então muitas outras mulheres surgem na minha vida. Eu sei que é Deus trazendo, mas foi uma coisa que eu pedi. Eu falei, Senhor, se for possível, que isso não... O que aconteceu com a minha amiga no Brasil não aconteça mais com nenhuma mulher, se eu puder fazer alguma coisa a respeito. Eu até depois entrei num curso mesmo para aprender a ser Christian Counselor. As pessoas ligavam num telefone aqui em Sydney, eu atendia pessoas que estavam estressadas, depressivas, para ouvir as pessoas falarem. Então, eu acredito que assim, o meu chamado ele tem a ver com aconselhamento, com ouvir, né? Eu sou o ouvido do corpo de Cristo, eu falo brincando que eu sou um dos ouvidos do corpo de Cristo. Então, as pessoas me ligam para realmente desabafar e eu não fico com peso, uma carga. Eu entrego tudo para o Senhor. Então, essa é uma das coisas que eu fui chamada para fazer pelo Senhor e eu respondi sim, Senhor, eis-me aqui. E a outra coisa é libertação espiritual. Começou com sonhos, eu comecei a ter muitos sonhos que eu expulsava demônios de pessoas. Mas eu não entendi por que eu tô tendo esses sonhos. E eu tinha muitos sonhos com meu pai, que eu expulsava demônios do meu pai. No sonho era muito vívido. E eu não assistia filme desse tipo. Eu não assisto filme de terror mais, sei lá, desde que eu era adolescente. Então eu não entendia por que eu tava tendo esses sonhos. E conversando com um pastor, ele falou pra mim, Joyce, é chamado. Deus tá te chamando pra atuar nessa área. E eu tomei um susto. Eu falei, mas como assim? Atuar fazendo o quê? Expulsando demônios. Então, essas duas áreas, esses dois chamados, são algo que eu tenho me dedicado desde então. Entendi. Então, mulheres, principalmente, né? Eu não lido com homens. Quando tem, por exemplo, um homem que tá com esse problema, eu levo meu marido. Mas, normalmente, é mulheres. E... Infelizmente, hoje na igreja, existem muitas pessoas oprimidas por demônios. É verdade. É verdade. Eu tiro por mim, na verdade. Eu lembro que eu melhorei bastante com tudo que você me ajudou na época que eu passei por momentos difíceis espiritualmente. E é uma coisa intrigante, né? É que cada pessoa... parece que Deus especializa cada pessoa de um jeito, com coisas diferentes. E nessa época eu não entendia direito o que você fazia. Mas hoje, depois de 1 ano e meio que eu conheço o Senhor verdadeiramente no meu coração, eu consigo ter o discernimento do que é o espiritual, como é o espírito lá, a guerra, eu não conseguia ter essa noção. E hoje, assim, eu fico muito agradecida, porque agradecida ao Senhor, principalmente, e você, né? Porque eu fui uma das mulheres que você ajudou a salvar a vida e minha alma. Porque se eu tivesse feito o que eu estava pensando em fazer, ali eu perderia principalmente o nosso presente, que é a salvação eterna. Meu Deus. Hoje eu não me emociono por tristeza. Eu me emociono por alegria, felicidade. De saber que eu ainda estou aqui, que Deus usou a irmã Joyce para poder não deixar eu fazer o que eu ia fazer na minha vida. Amém. Amém. É tudo por Ele, para Ele. Qualquer pessoa está sujeita a passar por esse tipo de opressão, de batalha na mente, porque é onde o inimigo ataca primeiro, é a mente. Então ele vem, ele fala, e você acha que é você que está pensando, mas não é. Então, a pessoa começa a receber esses pensamentos e ela fica entretendo nos pensamentos. Ela fica pensando naquilo que ela meio que ouviu, assim, na mente dela.
E aí ela vai... E aí ela ouve outra coisa, e aí ela ouve outra coisa. E é sempre coisas negativas, é sempre coisas ruins. Ou coisas que parecem boas, mas na verdade não são. E aí ele vai enredando a pessoa. Sabe como a aranha faz com a mosca? Ela passa uma vez com a teia, passa outra. Quando você vê, a mosca morreu. Tá lá, sufocada no meio da teia. É desse jeito, então né? é assim Terrível. que ele faz. Ele arma uma armadilha dentro da tua mente e você acaba caindo na armadilha dentro da sua própria mente. Que terrível. Meu Deus. Terrível. É desse jeito mesmo. Na verdade, eu ainda passo por isso. Sim, todo mundo tá passar, sujeito. A gente vai passar sempre. Só precisa lutar da maneira certa agora. É verdade. Como que é lutar da maneira certa? Lutar da maneira certa é lutar com a armadura, né? Com a armadura. Armadura. Vixe. Oração, o capacete da salvação, para proteger tua mente, teus olhos, teus ouvidos. A couraça da justiça, para proteger teu coração, tuas emoções. O cinturão da verdade, que é o que da nossa boca só pode sair a verdade. Os sapatos da prontidão para o evangelho da paz. A espada, que é a palavra de Deus. E o escudo da fé. A gente tem que estar sempre alinhado ao Espírito. A gente não tem que andar na carne. A gente está aqui, nós somos humanos, tem as coisas para fazer, trabalho e tal. Mas a gente tem que manter a nossa mente focada no reino. Amém. Nossa mente, a gente precisa estar sempre focada nas coisas do alto. Senão verdade. a gente afunda. Senão o inimigo coloca a armadilha e a gente acaba caindo. É verdade. É verdade. Eu tenho mais uma pergunta aqui para fazer para você. Aliás, eu tenho várias ainda, né? Vamos ver se dá tempo. O que precisamos para receber a salvação eterna? Bom, a salvação é algo que a gente só vai receber de acordo com a palavra quando a gente subir, né? Quando a gente morrer. A salvação é um presente que é de graça, entre aspas, é dado gratuitamente, mas a gente precisa fazer algumas coisas. Então, a primeira coisa que eu acredito que faz parte da salvação de alguém é ouvir o evangelho. É ouvir a palavra da vida, né? A palavra de Deus. Então, porque se a pessoa não ouve, ela não tem como tomar uma decisão. Então, quem tem a responsabilidade de levar o evangelho? Eu e você. Verdade. Né? Os cristãos têm a responsabilidade de levar o evangelho para os que estão perdidos. Então, a primeira coisa é que a pessoa precisa ouvir. Ouviu, ela precisa crer. Ela precisa crer no que ela ouviu, correto? É verdade. Porque para ela tomar uma atitude em relação ao que ela ouviu, ela precisa acreditar. Como Noé creu. Deus falou para ele, constrói uma arca. Nunca tinha chovido na terra. Noé fez o quê? Ele obedeceu, porque ele ouviu e ele seguiu o que era para ter feito. É verdade. E aí, a partir do momento que a pessoa crê, ela tem que obedecer, como Noé fez. Ele construiu a arca, mesmo nunca tendo chovido. Então, o que é o obedecer? Obedecer o quê? Ao que a pessoa creu, a palavra de Deus. Se a palavra diz que nós temos que nos arrepender para que nossos pecados sejam perdoados, a gente precisa se arrepender genuinamente. É verdade. Então, isso é mais um passo que vai em direção à salvação. Após se arrepender, o batismo nas águas por imersão. Em nome de Jesus Cristo, como no livro de Atos, todos os batismos foram feitos. Atos 2:38. Arrependam-se e sejam todos batizados em nome de Jesus Cristo. Por que nome de Jesus Cristo? Porque é o nome que salva. E aí, a partir daí, andar na nova vida. O que é a nova vida? Você perguntou pra mim, qual que é a diferença de você, da Joyce de hoje e da Joyce de 15 anos atrás? Toda. Tudo tem que mudar. Minha maneira de falar, a minha maneira de agir, a maneira de tratar as pessoas, a maneira de me vestir também. Tudo tem que mudar em mim. Então, é um caminhar. A gente vai caminhar a nossa salvação com temor e tremor. Até quando? Até o último dia de vida. É verdade. Porque Jesus diz que aquele que permanecer firme e fiel até o fim, este será salvo. Até o fim do quê? Até o fim dessa vida temporal. É verdade. Então, é isso que a pessoa precisa fazer para receber a salvação. Entendi. Em poucas palavras, né? A Bíblia está repleta de verdade. passagens para explicar isso. Mas verdade. basicamente é isso. Você acredita que estamos vivendo nos últimos tempos? Eu acredito que a gente está indo para as dores de parto. Que a Bíblia fala, né? Das dores de parto. Eu acredito que existe uma cronologia no plano de Deus. Existe uma linha do tempo que tem se cumprido desde o princípio. Então, desde Gênesis, eu acredito que a gente está no 6º milênio, indo para o 7º milênio agora. Então,
de acordo com a cronologia do plano de Deus, a gente tá sim indo para as dores de parto. Não estamos lá ainda. A gente ainda não tá lá. Tá tudo muito em paz. A gente não tá nas dores de parto ainda. Tem alguns sinais acontecendo, mas a gente não pode se alarmar pelos sinais. Esse presidente saiu, esse presidente entrou, essa guerra começou. Não são os sinais do fim dos tempos, porque guerra sempre teve. Terremoto sempre teve, enchente sempre teve. Não é isso. Então, a gente, como cristão, não pode se alarmar. A gente precisa fazer o quê? Precisa conhecer o plano de Deus. Isso é o que todo cristão precisa. Então, eu acredito que a gente está indo para as dores de parto. Mas eu acredito que ainda tem um tempo. Eu não tenho como falar. Não vou falar porque isso é especulação. Seria até pecado eu falar alguma coisa. Porque Jesus fala que ninguém sabe o dia nem a hora. Nem ele verdade. sabe. Quem sabe é o Pai. É o Pai. Mas eu acredito que a gente está sim indo para esse fim. Mas o arrebatamento vai acontecer. Eu creio que vai acontecer antes do começo da grande tribulação. Amém. Mas não tem... você sabe que eu não consigo gravar o número das passagens da Bíblia. Mas não tem... eu acho que até é Lucas, eu acho. Que pergunta para o Senhor Jesus... quando isso vai acontecer, Senhor? E ele diz que... Ele dá uma descrição em Mateus 24. Mateus 24. Ele dá uma descrição de guerras e rumores de guerra, o amor de muitos se esfriará. Tem várias coisas falando sobre o que a gente vê hoje, mas a gente já via essas coisas há 100, 200 anos atrás. Mas você não acha que está piorando? Sim, com certeza. A iniquidade está aumentando, não tenho dúvida. Não tenho dúvida disso. E, por exemplo, você vê que muitas coisas estão acontecendo no mesmo tempo. Você acha que isso não é um grande sinal? Eu acho que a gente tem que prestar atenção nos sinais, sim. Mas eu acho que a gente não pode se alarmar e começar a sair fazendo profecia. Isso eu acho que é um pouco irresponsável. É verdade. Eu acho que assim, Deus ele vai mostrar e vai fazer o que ele tem que fazer no tempo que ele tem que fazer. A nossa preocupação e o nosso trabalho tem que ser pescar o máximo de homens possível. Esse é o nosso trabalho. Se eu ficar focada na profecia X do profeta Y, eu vou me desfocar do que Jesus quer que eu faça. É verdade. Então, eu acho que o nosso foco tem que ser almas. A gente tem que pregar o evangelho e fazer o que a gente precisa ser, o que precisa ser feito, né? O que a igreja foi chamada para fazer. Verdade. O fim dos tempos vai vir. Vai vir. A gente querendo ou não, a gente não tem como adiar ou atrasar. Vai vir. Então, por que eu vou ficar preocupada com quando vai vir? Eu preciso fazer o que eu tenho que fazer hoje. Eu não sei quanto tempo eu tenho de vida. É verdade. Eu posso ter 50 anos de vida ou eu posso ter 10. Não sei. Meu foco precisa ser o que Jesus mandou que eu fizesse. Amém. É. E eu tenho certeza que você está fazendo. Tô chegando lá. Tem muita coisa para fazer. Muita coisa, mas tô no processo. Eu tô no meu processo também. A gente cada dia aprende, né? Vai aprendendo, vai fazendo as vontades do Senhor do jeito que Ele pede na palavra. Bom, eu vou dar uma paradinha agora para poder fazer alguns anúncios. Porque temos o News, né? Que é anúncios cristãos. Eu vou dar uma paradinha aqui só para mim falar aqui. Bom, gente, vamos lá. Nesse momento é anúncio cristãos. O que está ocorrendo tanto na Central Coast como lá em Sydney, né? Eu tenho alguns anúncios aqui para fazer. Eu moro na Central Coast, então assim, eu estou indo... A minha igreja, nesse momento, é The Pentecostals of Central Coast. Desculpa, eu dei uma paradinha. Fica em Pendala Road, Narara. Quem quiser visitar, é todos os domingos a partir das 5 horas da tarde. Vai lá visitar, conhecer a comunidade. A igreja é bem acolhedora pelo pastor Greg e todos os irmãos e irmãs. E eu também estou lá. Se caso vocês sentirem no seu coração de conhecer a nossa igreja aqui na Central Coast, por favor, só me chamar que eu estarei à disposição. Ou você pode também ligar para o pastor Gregory, 0425 24 5888.
Vamos aqui também aproveitar e falar um pouquinho da missão da Igreja Heaven Sons, com a pastora Terê. Eles estão fazendo um jantar beneficente para crianças na África, porque eles estão abrindo uma igreja lá para a honra e glória do Senhor. Eles estão abrindo essa igreja lá e eles estão fazendo vários eventos na igreja deles, que é na Heaven Sons, lá em Sydney, viu? Fica na como que fala essa palavra aqui, irmã? Desculpa. Ai, às vezes... Shackle Avenue. Yes. Kingsgrove. Yeah. Thank you. Obrigada. Desculpa, gente, meu inglês ainda tá meio enrolado. E lá eles também têm serviços, né? A partir das 6 horas, todos os domingos, viu? E eles estão fazendo um jantar beneficente também. Eles não colocaram... eu acho que eu esqueci de colocar a data aqui, gente. Desculpa. Depois eu incluo no link, tá bom? Eu incluo no link. Eu coloco no link lá no YouTube para poder vocês pegar mais informações lá, tá bom? Desculpa. Primeira vez, né? Já sabe, primeiro dia a gente fica um pouco perdida. Bom, também tenho aqui um anúncio de um evento da Elas Power. É um propósito, assim, de ajudar mulheres, né? Mulheres passando por momentos difíceis aqui na vida, aqui na Austrália, não só na Austrália, mas no Brasil e em outros lugares também. Eles estão com evento agora no dia 8/12, em dezembro de 2024, vai ser, o local número 220, Miller Street, Sydney, a partir das 14h30. Vai ter coquetel, vai ter, assim, um momento especial para nós mulheres. Sejam bem-vindas nesse evento que vai ser muito legal também. Vai ser um evento que pode ajudar nós a como passar os momentos difíceis, né? Do dia a dia, né? Família, trabalho, tudo que você possa imaginar, mulher, nos termos, naqueles momentos assim de dificuldade que a gente tá um pouco triste, um pouco aborrecida, e eles vão ter esse momento especial lá para poder dar esse suporte, tá bom? Irmã Joyce, qual é o seu conselho para dar para todos que estão assistindo nesse momento? Bom, principalmente para os cristãos, o meu conselho é: leia, medite e estude a palavra de Deus. Esse é o meu conselho para todos aqueles que estão dentro de uma igreja, porque hoje, assim, existem algumas pesquisas que eles querem saber se a pessoa que está dentro da igreja ela já leu a Bíblia, pelo menos uma vez. E a porcentagem de pessoas que conhecem a palavra é muito pequena. É menos de 10% da igreja. E isso é inadmissível. Se a palavra de Deus é o nosso manual de vida, e principalmente nosso manual de vida eterna, como que a gente sabe que a gente está agradando a Deus se a gente não conhece o que está na palavra? É verdade. Então, esse é o conselho mais precioso que eu posso dar para alguém, é esse. Leia, estude e medite na palavra de Deus. Entendi. E para aqueles que não são cristãos ainda? O mesmo conselho. Muitas pessoas que não são cristãs vão aprender muita coisa boa na Bíblia. Muita coisa boa na palavra de Deus. E para os que não são cristãos, sejam cristãos. Sigam a Cristo. É verdade. Conheçam a Jesus. Eu tenho certeza que eles não vão se arrepender. É verdade. Amém. Amém. Você quer falar mais alguma coisa? Não, acho que só isso mesmo. Entendi.
Bom, então nós terminamos por aqui, viu? Irmã Joyce, muito obrigada mais uma vez por você ter vindo, Eu viu? que agradeço. Deus continue te abençoando, abençoando a sua vida, a sua saúde, abençoando a sua família, Amém. o seu trabalho e principalmente na sua caminhada com o Senhor. Amém. Obrigada, viu? Bom, gente, por aqui nós terminamos. Quero agradecer todos vocês e que o Senhor abençoe cada um de vocês ricamente. Fiquem com o Senhor Jesus. Obrigada. Até logo.